Isso é muito bom, porque eu sempre também passo, né, para as clientes os cuidados pré e pós-procedimento. Então, isso é muito legal, porque as pessoas pensam assim, como você falou, tava na praia, por exemplo, ontem, e aí resolvi fazer minha camuflagem amanhã, por exemplo. E aí ela precisa, assim, então, estar com esse tom mais próximo do natural. Eu, por exemplo, quando eu tomo sol, eu fico preta. Então, assim, um mês, às vezes pode ser que não seja suficiente para sair o meu bronze. Então, geralmente a gente pede 30 dias, né? Pra pessoa estar sem sol. Mas, se eu vejo que a pessoa está muito queimada, muito bronzeada, ainda esperar mais um pouquinho pra sair aquele bronze. Então, eu mesma, se eu fico ali no sol, pra sair o meu bronze, vão aí uns 2 meses. E tem gente que já é um pouquinho, às vezes, mais clara, que um mês já saiu bronze. Então, sempre isso, tá? Uns 30 dias aí sem estar bronzeada pra gente fazer a camuflagem das estrias quando a gente está buscando o tom da cliente. Quando é ao contrário, se é uma cicatriz ou uma olheira, que a gente vai buscar o quê? Clarear. A gente não precisa, então, que ela esteja 30 dias sem sol. Se ela tiver ali uns 10 dias, 15 dias, a gente já consegue fazer o procedimento. Essa pergunta, gente, é um mito que tem aí, assim, fenomenal na internet. Profissionais que lá atrás, eles acabaram pegando uma informação, não se atualizaram. E hoje esse mito aí é um mito frequente, né, que tem mesmo aí na área da camuflagem. Então, vamos lá. Se a gente pensar primeiramente que a tatuagem artística, quando você faz, então, por exemplo, um coração vermelho, você faz ele aqui hoje, ele está vermelho. Daqui a alguns anos, o coração estará lá, mas ele não estará mais aquele avermelhado. Vai o quê? Dar uma desbotada, uma clareada. Então, aquele vermelho não está mais intenso, então ele vai clarear, mas não mudou de cor, ele só clareou um pouquinho. Então, vamos partir daí, que a tatuagem artística, ela desbota a longo prazo. A camuflagem, então, ela é também decorrente da tatuagem. Só que aqui a gente já começa o quê? Com tons mais claros. Então, se eu tô começando já com um tom aqui mais claro, quando começar a clarear e desbotar, praticamente vai parecer que sumiu mesmo. Porque é muito mais fácil você, um tom mais claro vai clareando, sai, né? Do que você ter um tom escuro de uma tatuagem artística, por exemplo, que já é preta. Quando começar a desbotar e clarear, ainda vai estar lá, mas não mais naquela intensidade. Então, o que a gente tem hoje? A gente utiliza na camuflagem os pigmentos que são de tatuagem. Por quê? Tem os pigmentos que são de micropigmentação e tem diferença, então, entre eles. Por quê? Lá nas tintas de micropigmentação, tem um estudo que chama granulometria. Então, dentro de cada potinho de tinta, tem os grãos. E lá na tinta de micropigmentação, então, esses grãos, cada um tem um tamanho. Então, por exemplo, o amarelo é de um tamanho, o azul é de outro, o vermelho é de outro. E o que acontece, então? Você lembra que a gente vê, às vezes, umas sobrancelhas estão azuladas, acinzentadas, alaranjadas? Então, porque elas são decorrentes, então, da micropigmentação. Então, o que aconteceu nesse caso? Os pigmentos mais leves foram saindo, e aí foi ficando, então, aquele azulado, acinzentado. Na tinta de tatuagem, o que acontece, então? Esses grãos, eles têm o mesmo tamanho. Então, o que acontece a longo prazo? Quando começar a desbotar, todos esses grãos vão sair juntos. E aí, vai o que acontecer? Vai clarear todo mundo junto. Então, não vai ter essa transformação, alteração de cor. Quando lançou, né, a camuflagem, alguns anos atrás, teve muito essa polêmica. Vai mudar de cor e tal. Por quê? Porque a maioria das pessoas faziam a micropigmentação. E elas estavam acostumadas com a micropigmentação, que sim, realmente a micropigmentação, ela altera a cor depois de um tempo. E eles estavam prevendo que seria dessa forma com a camuflagem. Entretanto, eles não sabiam quais eram os métodos certinho da camuflagem. Tanto que, assim, hoje tem alguns profissionais que lá no passado criticaram a camuflagem. Depois que eles estudaram, viram que a gente não utilizaria os pigmentos de micropigmentação e sim de tatuagem. Hoje eles atuam com a camuflagem, falam bem da camuflagem, assim como também médicos. Eu tenho inúmeros médicos que indicam o meu trabalho para que a sua cliente venha fazer comigo, tanto em estrias, cicatrizes, né? Porque eles também já estudaram e já viram o quanto a camuflagem é boa e eficaz. Então, eu sempre falo assim, tem às vezes profissional que pega uma informação lá atrás, depois não estuda mais, não se atualiza e fica com aquela informação lá do passado. Então, esse é um mito que todo dia também eu tenho que ficar desmistificando lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu direct. Então, a camuflagem não muda de cor ao passar o tempo. Ela vai desbotar e depois de um tempo você faz novamente, então.